E além das translações, nós também temos alterações que se tornam expansões e reflexões do gráfico. Observe que as translações estão ligadas diretamente à questão de somar ou subtrair. Mas se ao invés de somar ou subtrair um número, você multiplicar por um número. Então a gente pega um número maior que 1. Por que um número maior que 1? Porque os números maiores que 1 que fazem esse papel bem de aumentar as coisas. Então, se você pega o 5 e vamos pegar a calculadora aqui para vocês. Se você pega o 5 e multiplica qualquer número maior que 1, me diga um número maior que 1, 3, o resultado é um valor maior. Mas se você multiplica por um número menor do que 1, por exemplo, 0,8, o número dá menor. Então, em multiplicação, números maiores do que 1 que fazem as coisas o que? Aumentarem. Então, em gráfico de função vai ser a mesma coisa. Guys, se você pega, então esse C aqui para nós vai ser sempre maior do que 1. Se você pega uma função, daqui é a função, ó, e multiplicou por um número, daqui é um C vezes função. Se você pega uma função, a imagem, multiplica por um número maior que 1, o que vai acontecer com a imagem? Ela vai o que? Aumentar. O valor da imagem vai aumentar o valor. Então, guys, a gente tem um gráfico aqui, quando você multiplica com o número 1, os valores positivos eles vão crescer no sentido positivo e os valores negativos vão crescer no sentido negativo. Ou seja, se você tem uma função e multiplica por um número, o que você vai pensar que a função vai acontecer? Ela vai o que? Esticar aqui na vertical. Esse negócio de esticar, a gente chama, o nome bonitinho é expandir. Então, o que vai acontecer com o gráfico? Vai expandir verticalmente por um fator C. Então, a gente tem a situação de gráfico aqui também. O gráfico original, eu vou dar um destaque aqui em amarelo. Tá, guys? Tá aqui uns destaques em amarelo. Aí, veja bem, o que vai... Tá aqui o gráfico, tá aqui a função f, né? Aqui a função f, tirar esse né. Mas multiplicou, tá aqui o gráfico, daqui o nosso gráfico da função. Olha o que aconteceu, perceba que ele está mais esticado. Por que ele está mais esticado? Veja, em relação a isso aqui, ele está um pouco mais comprido. Então, inclusive, eu posso fazer isso aqui, ó, só para mostrar. Eu posso fazer um recortezinho desse gráfico e fixar ele e trazer bem aqui, ó. Perceba que o gráfico aqui está bem mais esticado. Ok, guys? Você pode dizer também, professor, mas o gráfico está um pouco mais acima. O gráfico, além de ficar um pouco esticado, ele também vai ficar um pouco acima. Por quê? Porque ao multiplicar por esse número, os valores o que? Crescem. Então, tentando passar a ideia aqui, é mais a ideia, tá, guys? Não quero me aprofundar nesse conteúdo, especialmente nessa parte de expansão e reflexão que os alunos acabam confundindo muito e depois com o tempo que vai se habituando. O menor valor nesse caso aqui é esse aqui. É esse aqui. Essa aqui é a imagem, a menor imagem, que representa o ponto mais embaixo. Quando você multiplica, o que acontece com a imagem? Por um número maior que 1. Então ela vai o que? Dar uma subidinha. Então esse aqui é um número maior do que 1. Ela vai dar uma subidinha. No caso aqui, ela subiu daqui para cá. Essa menor imagem. Esse aqui também vai dar uma subidinha. Então ele subiu daqui para cá, ou seja, o gráfico também dá uma subidinha. Pois bem, guys, tem uma coisa deixa eu falar. Toda essa parte aqui do gráfico deu uma subidinha porque o gráfico está na parte positiva, tá? Isso é importante falar. Se tivesse parte do gráfico na parte negativa, que tivesse aqui, ó, essa parte negativa ela dá uma esticada para baixo, porque no caso daquilo que eu falei, em módulo, o número multiplicou por 1, ele vai aumentar, mas a parte negativa faz com que aumente o que? Para baixo. Então, de modo geral, o gráfico, se tiver parte em cima, parte embaixo, vai dar uma subidinha para cima e uma subidinha para baixo. Por isso que ele estica. É um pouco sutil, talvez você se confunda, mas a gente vai ver um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Ok, guys? Aqui nós temos também várias outras expansões. Eu acho que eu não vou falar de todas, porque senão vai ficar longo.
Você pode olhar, ler cada uma, porque lembrando que é mais um acréscimo do nosso conteúdo, ele não faz parte exatamente, é mais para título de conhecimento. Mas se multiplicar pelo inverso de um número maior que 1, que na verdade é um número menor do que 1, tá, guys? Aí o que vai acontecer com o gráfico vai dar o que? Uma encolhidinha. Ele vai o que? Comprimir. Aqui tem um exemplo, uma compressão do gráfico, está aqui o gráfico comprimiu. Tudo baixou. O valor mais embaixo baixou para cá, o valor mais em cima baixou para cá. Não, mais em cima era esse aqui, né? Baixou para cá. Então tudo vai dar uma baixadinha do gráfico, além de tudo dar uma baixadinha, o gráfico também dá uma compressãozinha. Tá, mas eu vou falar desse aqui que é interessante. Tá. Ok, esse aqui é a compressão. Pode acontecer a mesma coisa no eixo, diretamente com x, igual a gente viu. Ou seja, a gente pode ter essa questão da expansão e compressão do gráfico nesse sentido horizontal. E nós temos aqui, ó, expansão. Tá aqui. O gráfico original é esse em preto, guys. Tá, e acho que ele não colocou, não tem aqui não. Não tem a parte da compressão no eixo X. Mas se a multiplicação pelo C ou a divisão pelo C for diretamente no X, expansão e compressão nesse sentido horizontal. Ok? Mas finalmente eu queria falar muito desse aqui, que é a reflexão. Guys, quando você vê menos alguma coisa, o gráfico, na verdade, vai ser a reflexão. Por que reflexão? Porque esse menos faz com que inverta toda a parte do sinal do gráfico. Então, toda imagem que é positiva vira negativa. Toda negativa vira positiva. Então, o gráfico acontece uma reflexão em relação ao eixo X. Por que em relação ao eixo X? Porque quando a gente fala de imagem, positivo é aqui, negativo é aqui. Então, se a imagem está para cima é positiva e vira negativa, ela vem para baixo. Se a negativa vira positiva, ela vem para cima. Então, a troca acontece isso. Quando você coloca esse menos, acontece troca na imagem. A parte positiva vai para baixo, a parte negativa vai para cima. Então, o gráfico acontece isso que a gente chama de reflexão. E essa reflexão, perceba que é em torno do eixo X. Se a gente falar da raiz, eu quero falar da raiz, guys, esse aqui é o gráfico y igual a raiz de x. E se você me perguntar, professor, como é o gráfico, vou fazer em verde, como é o gráfico de y igual a menos raiz de x? Menos raiz de x é o quê? Eu vou pegar todo o meu gráfico e vai trocar o sinal. Meu gráfico já era positivo, então tudo vem para baixo. Ou seja, toda essa parte aqui vai ser refletida para cá. Esse é o gráfico do y igual a menos raiz de x, guys. Reflexão. E uma coisa legal, eu vou colocar aqui, ó, como é a reflexão de uma função assim. Uma função assim, como seria a reflexão, ou seja, com um sinal de menos antes. Essa parte de cima aqui vai ficar assim, e essa parte aqui vai ficar assim, refletiu. Então essa parte em black é a reflexão dessa parte em green. Ok, guys? Reflexão. Na reflexão, como o nome vem de quê? De reflexo. Então o eixo X passa a ser como um reflexo. A parte daqui você vai fazer aqui. Ok, guys? E se o menos vier no X, então também é um reflexo, mas é um reflexo assim. Por que assim? Porque você está trocando o sinal do X, Então toda a parte do gráfico que estava aqui vai para cá. Toda a parte que estava aqui vai para cá. Lembre-se que esse é o eixo X. Aqui é o eixo X. Positivo, negativo. Do momento que você põe o menos antes do X, não é que o menos vai fazer o X ficar negativo. O menos vai fazer trocar o sinal do X. Positivo vira negativo, negativo vira positivo, ok? E agora a gente está apto a ver um exemplo, que na verdade a gente já viu um exemplo aqui, né, guys? Mas está apto a ver outro exemplo no próximo vídeo, ok?
É isso, guys. Quero dizer que se ficar um pouquinho confuso, dê um pause, reflita, faça um desenho para que vai ajudar em muito. Isso aqui vai lhe ajudar, apesar de não ter cobrança em avaliação, vai lhe ajudar e muito a compreender muita coisa do que vai vir para o cálculo, ok? Thanks.